Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é dia 10 de novembro de 2022, quinta-feira, mais um dia sem chuvas. A mínima de hoje foi de 8 graus e a máxima foi de 20 graus. Lá fora agora está com 17 graus, agora são 16 horas e 40 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 10 minutos, e o crepúsculo foi às 16 horas e 37 minutos. O dia durou 10 horas e 27 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 325. Olá! Como estão vocês? Eu sou o Japinha, sejam bem-vindos no meu canal. Sou japonês nascido no Japão, fui para o Brasil bem pequeno, cresci e fui educado em São Paulo, mas pela força do destino acabei retornando para o Japão. Eu moro no Japão há mais de 30 anos, tenho uma casa própria e moro com a minha esposa brasileira, a senhora Japinha e 2 filhos. Abri este canal em maio de 2021. Quando a inspiração permite, eu narro sobre a minha rotina aqui no Japão, ou conto alguma curiosidade deste país. No início comecei filmando paisagens de arrozais e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho, e para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando junto. Dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo, e batizei o vídeo de rotina. Mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. O vídeo é atualizado diariamente em tempo real, gravo de dia no Japão, e no mesmo dia à noite eu mostro no Brasil, com uma pequena ajudazinha do fuso horário. É bastante trabalhoso montar os vídeos, então me ajudem se inscrevendo no canal, e se for inscrito, me dá aquele like. O canal é gratuito e sem compromisso. O motivo pela qual a crise hidrelétrica, causada pela seca devido às mudanças climáticas, é grave. No verão de 2022, secas severas atingiram muitas partes do mundo, incluindo Europa, América do Norte e China. Segundo The New York Times, essas secas são pelo menos 20 vezes mais frequentes de acontecer do que há mais de 100 anos, e os cientistas dizem que o aquecimento global é claramente o responsável. A seca severa faz com que o nível da água dos rios baixe, causando vários problemas como a falta de água potável, água para agricultura e industrial. E também a obstrução do tráfego fluvial. Entre eles, o declínio da capacidade operacional das usinas hidrelétricas tornou um problema gravíssimo, principalmente no movimento internacional de uso da eletricidade em troca dos combustíveis fósseis. A mídia americana, Bloomberg Green, informa que a energia hidrelétrica está em crise em todos os países do mundo. Em setembro de 2022, a produção de energia hidrelétrica caiu 75 terawatt-hora na Europa, mais que o consumo anual de eletricidade da Grécia. Na China, a produção de energia hidrelétrica caiu 30% em setembro de 2022. Este é um resultado irônico. Isso porque, de acordo com a Bloomberg Green, a energia hidrelétrica é a maior fonte de energia limpa do mundo, é uma parcela considerável da energia renovável necessária para conter o aquecimento global. Globalmente, a energia hidrelétrica produz mais eletricidade que a energia nuclear. Além disso, é mais que a energia eólica e solar somados. Alguns países, como o Brasil e Noruega, obtêm mais da metade de sua eletricidade consumida de energia hidrelétrica. E ela é um sistema bastante flexível e de ação rápida, quanto à energia a carvão ou a gás. Mas sem água, nada poderá ser feito. O oeste dos Estados Unidos foi atingido por uma seca severa este ano. A Califórnia poderá fornecer apenas metade de sua capacidade normal, aumentando o risco de apagões contínuos. Em Nevada, o nível da água do Lago Mead, que em condições normais, forneceria 90% do abastecimento de água de Las Vegas, caiu tanto que ossos humanos foram encontrados no fundo. Bem, não vamos entrar em detalhes sobre estes ossos. Mesmo a província chinesa de Sichuan, que tem a área aproximadamente o tamanho da Alemanha, gerou apenas metade de sua produção de energia em agosto. O fornecimento de energia para muitas fábricas teve que ser cortado, por quase 2 semanas, interrompendo o fornecimento de gigantes como Apple e Tesla.
Não é difícil imaginar que, se o fornecimento de eletricidade também caísse significativamente em outros lugares, isso teria um grande impacto na vida das pessoas e na produção industrial. E o retorno aos combustíveis fósseis duplamente perigoso. Naturalmente, se o clima é tão seco, a demanda de eletricidade aumenta, pois o aumento do uso de ar-condicionado, por exemplo, irá aumentar. Em uma situação em que a oferta está diminuindo, e a demanda está aumentando, não há escolha a não ser voltar a usar combustíveis fósseis no curto prazo para compensar a falta de eletricidade. A Europa, por exemplo, teve sua menor produção hidrelétrica desde 2015, em setembro, forçando a depender de carvão e gás, segundo a Bloomberg Green. O fornecimento de gás da Rússia foi cortado, então eles precisam economizar dinheiro para o inverno, mas também tiveram que usar o estoque. Mesmo no Brasil, onde mais de 60% da eletricidade é fornecida por energia hidrelétrica, o país teve que compensar a falta, importando eletricidade de países vizinhos, e gerando eletricidade usando combustíveis fósseis. Além disso, mesmo depois que a seca passar, levará tempo para as barragens, cujos níveis de água caíram demais, para encherem novamente. Este é o ponto fraco das usinas hidroelétricas. A China também foi forçada a depender de carvão e gás, enquanto o nível de seus reservatórios aumentam. Reverter para combustíveis fósseis tem dois efeitos negativos. Uma delas é que irá acelerar ainda mais o aquecimento global. Isso aumentará ainda mais a frequência de secas, a causa do declínio da produção de energia hidrelétrica. Chamamos isso de espiral negativa. Outro problema é o aumento dos preços da energia. À medida que a demanda global por carvão e gás aumenta, os preços dos derivados disparam. Essa tendência é acelerada, especialmente agora que não há fornecimento de gás da Rússia para o Ocidente. Bloomberg Green relata que, uma vez que o retorno aos combustíveis fósseis não seja mais desejável, o único caminho que resta é investir em energia nuclear e baterias para energia solar e eólica. Esforços estão sendo feitos para flutuar painéis solares em reservatórios de barragens para reduzir a evaporação e, ao mesmo tempo, gerar eletricidade. Há também sistemas para reservatórios de armazenamento bombeado, que consiste em bombear a água de volta ao reservatório principal, quando a demanda de eletricidade é baixa, por exemplo à noite. Seria uma maneira de recuperar as usinas secas, e não depender tanto da chuva. A China tem planos de construir mais dessas usinas reversíveis, dizem os engenheiros de barragens estatais. Mas mesmo essas alternativas são afetadas pela seca, segundo a Bloomberg Green, poeira de secas, e a fumaça de incêndios florestais reduzem a eficiência da geração de energia solar. E as usinas nucleares que usam a água do rio, para resfriamento, podem ter que reduzir sua produção de energia, à medida que os níveis dos rios caem, e a temperatura da água aumentam. Na verdade, a onda de calor deste ano forçou cerca de metade dos reatores da França a desligar, informou a BBC em agosto. Em última análise, é difícil resolver o problema de energia sem tentar eliminar a causa, disse o analista do Greenpeace. Li Shu em um artigo da Bloomberg Green. Temos que aceitar que, a menos que abordemos o problema fundamental das mudanças climáticas, e reduzamos as emissões de gases de efeito estufa, isso será inviável ou pagaremos um fardo muito caro. Lendo este artigo fico pensando, será mesmo viável trocar toda a frota mundial de automóvel para BEV? Se não temos eletricidade nem para as nossas casas. Será que antes de mais nada, precisamos solucionar o problema energético? Afinal, você sabia que o maior gerador de dióxido de carbono no mundo não é o automóvel? O maior é as usinas termoelétricas, depois vem os animais que vivem na Terra. Aí eu fico pensando. Será que transformar a frota mundial de carros do mundo em carro elétrico vai ser a solução? Se a eletricidade que será usada para carregar os carros serão gerados por usinas termoelétricas. Stepped into a dream. Now I barely wanna sing. Well, my voice feels fine, but there's nothing left to say.
searching for her face. But lately, the clouds are in the way, and her phone works fine. I guess she's got nothing to say. I'm just a songbird in a cage, half screaming, and if she can't see through the haze, what's the point of songs again? All she'll ever be. One cold year now has turned to 3, and it's 5. It's only ever me. Yeah, it's 5. I can never breathe. I'm just a songbird in a cage, half screaming, and if she can't see through the haze, what's the point of songs again? A songbird, a songbird, a songbird in a cage with his wings clipped and no way out. She'll untie me, I might go, or I might stay and keep circle. Yeah, I might stay and just keep circle. It's fine, it's only ever me. Yeah, it's fine, I can never breathe. I'm just a songbird in a cage, half screaming, and if she can't see through the haze, what's the point of songs again? A songbird, a songbird, a songbird in a cage with his wings clipped and no way out. Walking through the city in the middle of the night, there's still so much light all around. They say walking is for fools, but that isn't what I found. When the city never sleeps, I sleep to get around. Hey! All of my friends are talking about moving out. They need a little room to breathe, find some land of their own where they can just stay for 50 years to love every day. That garden, you know you gotta grow it, and the grass, you gotta mow it, and I feel your